Vou te fazer uma pergunta agora. A palavra tem poder? Aí você vai falar, sim, a palavra tem muito poder. A palavra realmente tem poder, até porque Jesus já disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto poder tem em nosso coração para abençoar ou para amaldiçoar? E muitas pessoas vão à igreja, à casa do Senhor, e oram, e buscam, e clamam, sendo que essa busca, muitas das vezes, pode ser em vão, porque a palavra mesmo vai dizer que, ouvindo alguém o evangelho do reino, não entendendo, o maligno vem e arrebata do coração. E você, eu, queremos tanto que um familiar se converta, que encontre um caminho, a direção, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando chegamos da casa do Senhor, dentro da nossa casa, parece que uma ira nos toma. E essa ira interna que não foi resolvida, de alguma mágoa, algum rancor, algo que ficou em nosso inconsciente adormecido, mas que em determinado momento vem com uma erupção de um vulcão e toma todo o nosso ser. E a Bíblia mesmo vai dizer, em Efésios 2:3, que antes nós éramos filhos da ira. E essa ira não pode mais tomar a nossa mente. Porque se você vai à casa do Senhor e quando volta para casa está orando pelo seu marido, pelo seu filho, por algum familiar, o encontra bebendo, se drogando, fumando ou qualquer coisa que venha te incomodar em relação à sua casa. Aí vem aquela pequena vontade ou grande vontade de profetizar. Mas será que eu estou para profetizar aquilo que eu ouvi na igreja ou profetizar dos meus próprios pensamentos? Essa é a questão que entra numa incongruência. O apóstolo Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Graças a Jesus. Só que nós sabemos que graças a Jesus, mas nós somos discípulos de nossos pensamentos ou discípulos da palavra de Cristo, do que ele fala? Porque eu posso ir à igreja, ouvir, mas não praticar. E o que está acontecendo? A ira vai me tomar quando eu chego em casa e vou profetizar sobre a minha parentela, esposa, filho, aquele é quem tanto quero que mude, mas a mudança não começa no outro, a mudança começa em nós. Isso que é o mais difícil. É muito fácil eu ir à igreja, orar e pedir para o outro mudar, mas se eu não mudo, o que vai acontecer? Simplesmente será em vão. Eu vou e volto. Quando chego em casa, daquilo que eu aprendi na igreja, eu libero uma palavra de morte. Eu falo, esse endemoniado, essa endemoniada, e só palavras que não convêm com o evangelho. E acabo chamando meu próprio esposo, esposa, de Satanás, de demônio, ou um próprio filho, profetizando coisas que Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Nós podemos, em determinado momento, esconder de nós mesmos, mas de Deus não vamos, porque Ele fala em sua palavra. A boca fala, o coração está cheio, e em determinado momento, aquilo que o coração está cheio vai vir para fora. Por isso eu coloquei um título, a palavra tem poder. A palavra tanto tem poder que um homem, o carro dele quebrou, e com esse carro ele ganhava o sustento. Ele levou para consertar. Quando ele leva para consertar, ele pensou que seria um valor baixo. E o mecânico chega até ele e falou, vai custar R$4.000, mão de obra e a peça. Ele, nossa, pode fazer. Nossa, que coragem!
porque o pequeno detalhe, ou o grande detalhe, é que ele não tinha R$1 no bolso e ele saiu dali. Mas ele já tinha dado a palavra ao rapaz: pode fazer. Mas ele profetizou o quê? Profetizou vida. Como assim profetizou vida, Alex? Eu vou continuar a história, mas eu vou ler aqui, Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Numa situação tão difícil na vida dele, em que ele não tinha R$1 no bolso para poder pagar o conserto do carro, ele foi, mesmo que veio uma situação difícil, que ele não tinha nem R$1 no bolso, ele profetizou vida, ele profetizou fé, ele profetizou aquilo que Deus pode fazer, porque se não está ao alcance dele, sonha o Deus do impossível de Lucas 1,37 pode fazer. E ele sentou no meio-fio, e ali ficou sentado, chorando, falando com Deus, orando, buscando da forma dele. De repente, passado 1, 2, 3 horas que ele falou, não sabe dizer mais ou menos quanto tempo passou ali, mas passou um bom tempo, que ele disse, porque a mecânica já tinha até fechado. E me vem uma Kombi, passa em cima de um saco plástico, aquele saco plástico estoura e joga algo para o alto e cai perto dele. Quando ele levanta, vai andando, ele vê, é uma trouxinha assim, com notas de 100. Ele olhou aquilo, pegou, olhou para um lado, para o outro, correu para o posto onde tinha um banheiro e abriu ali e começou a contar. Quanto tinha? R$4.000. Um milagre sobrenatural aconteceu na vida desse homem. E ele contou para mim esses dias na loja. E eu fiquei impactado, porque ele profetizou vida, mesmo ainda numa situação muito difícil, que ele não tinha o sustento para a sua casa, não tinha o dinheiro. Se eu vou à igreja sem compreender que a palavra tem poder, vai ser pior, porque eu não sou mais um ignorante. Eu não posso ir à igreja e voltar para casa quando eu vejo a minha esposa, filho, ou no teu caso, quando vê o seu esposo, seu filho, chegar e deixar com que a ira se acenda dentro de mim, no meu coração, e eu comece a profetizar e falar: esse demônio, esse Satanás, tem que sair do corpo desse homem, não sei o quê. Ei, não é assim, porque você está profetizando sobre a sua casa algo muito ruim. Tiago 3,6 fala assim, a língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então posso eu ir à casa do Senhor, voltar e com os meus olhos por detrás de mim, o inferno inflamar a minha língua e eu profetizar sobre a vida de um filho, de um parente, de um esposo, de uma esposa, algo que não condiz com a palavra de Deus? Se eu te pergunto, a palavra não tem poder? Então o que está acontecendo para que nós não venhamos a profetizar coisas boas? Porque nos prendemos somente com os nossos olhos? Se a fé é algo oculto, aquilo que você não vê, é crer que Deus está fazendo, porque quando você se cala, Deus trabalha. Quando você fala, o diabo acaba agindo de formas na ira que você libera sobre a sua casa, vindo assim a viver um inferno, porque já não é mais um ignorante, já tem poder na palavra, não dando um exemplo para aquele que está olhando para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida em relação ao que devemos fazer. Tiago 3, 10 e 11 fala assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Como pode? Ou é doce ou é amargo? Temos que escolher. Deus nos deu a escolha. E o que estamos escolhendo? Nós estamos deixando com que coisas do nosso passado venham tomar o nosso ser, ressuscitando aquele velho homem, chamando o esposo, a esposa, o filho de Satanás, de demônio dentro da nossa própria casa, chamando coisas ruins que não vão acrescentar em nada. Então será verdadeiramente que o problema está no outro ou está em nós? Quem verdadeiramente precisa ser resolvido? Porque dentro da Bíblia
todas as situações que os homens passaram difíceis, como Jó, como Paulo, como José, como Davi, Abraão, Isaque, todos eles, Deus soube trabalhar nos processos do deserto, das coisas difíceis que eles viam fora, Deus estava trabalhando no interior dele. Aonde, Alex? Na mente. Mudando aquela mentalidade. Se era orgulhoso, não vai ser mais. Se falava palavras ruins, não falava mais. A minha experiência, eu entendi rapidamente que eu tinha que mudar o proceder linguístico. Não somente de um crentez, de glória a Deus, isso, aquilo, não. Porque assim que veio a minha conversão, um rapaz falou uma palavra e Deus falou assim: fale abençoado. Quando eu falei abençoado, eu senti uma morte dentro de mim. Por quê? Estava morrendo o velho Alex para nascer um novo da nossa boca. Isso é bênção, isso é maldição. Então nós temos que escolher que vamos profetizar. E muitos vão falar, mas eu não consigo. Claro que não vai conseguir, porque você está construindo na sua mente, com a sua fala, em cima da areia. E aí vai vir uma tempestade, que é ver o esposo se drogando, bebendo, ou o filho, e naquele momento vai vir uma ira, e vai tudo se desmoronar. Agora, se você falar, meu filho é uma bênção, meu esposo é uma bênção, começar a mudar, mesmo ainda que você não veja, você está profetizando e crendo, e construindo na sua memória aquilo que o reino espiritual já está fazendo, e não chamar ninguém de Satanás ou de coisas ruins. Tiago 22:24 fala assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se logo se esquece como era. Você não pode esquecer de quem você é filho, e quando você tem o poder da palavra para profetizar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno é uma película que você vai ali e tira ela rapidamente, mas elas podem estar sendo fortalecidas dentro do nosso coração e da nossa mente por um passado de mágoa, rancor e ódio. Em determinado momento, nós colocamos aquilo para fora, em cima do outro, não estando resolvido dentro de nós. E o que acontece? Liberamos palavras ruins. Precisamos resolver o interno para que possamos liberar palavras de bênção. Tiago 26 fala assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, religião desse é vã. Nossa religião pode ser vã se nós não praticarmos o controle da língua. Deus, Ele enviou o seu Filho por nós e para nos dar controle. O Espírito Santo nos consola internamente para que nós venhamos a profetizar bênçãos e não maldição. Não vá para a igreja e somente ir e vir, mas pratique dentro da sua casa aquilo que foi falado lá e não profetize coisas ruins na sua casa, porque a palavra tem poder. Se essa palavra serviu ao seu coração, dá o like, comenta, compartilha. E juntos iremos propagar o Evangelho.